Agora é engraçado, o novo candidato do Supremo Tribunal Federal. Tem gente que tá com pena do Messias, porque ele tá tomando de tudo quanto é lado. Aí quando ele vai fazer alguma coisa, aí, sério, eu tô controlando aqui, porque tem gente que fala assim, coitada do Messias. Messias, o Jorge Messias, tá? É o outro Messias. Aí, falou assim, ele foi lá pela AGU, porque ele é o advogado-geral da União, foi lá pela AGU, foi falar, olha, pro Gilmar Mendes, tem que rever aí essa medida, não tá correto, não sei o quê. Aí tomou uma, aí... Hoje tem um bastidor maravilhoso dos nossos colegas que de vez em quando vem aqui, o Fábio Zanini, no painel da Folha, que já foi assinada pela Dani também, e diz o seguinte, a reportagem, vamos abrir hoje pra gente? Ministros do Supremo Tribunal Federal se enfurecem com Messias e veem traição e manifestação contra Gilmar. Então, ele tomou essa aí dos ministros do Supremo. Os ministros do Supremo adotaram um tom de indignação ao comentar a manifestação apresentada pela AGU por Jorge Messias, que pediu para Gilmar Mendes reconsiderasse a decisão. Gilmar rejeitou o pleito da AGU nessa quinta-feira. A interlocutores ministros próximos a Gilmar avaliaram a postura de Messias como uma traição contra aquele que era o seu principal articulador entre os magistrados na busca por uma vaga, ou seja, perdeu ali um apoio importantíssimo e aí tomou mais uma. Aí tem mais. Messias acena, tá? A reportagem também da Folha de São Paulo. Messias acena a senadores com aval a emendas parlamentares contra aborto, mas não é bem recebido também, né? E aí tem toda uma questão que ele está tentando por todos os lados. Flávio Dino também reclamou em relação ao próprio Messias. Tem aqui também uma reportagem falando a respeito de Flávio Dino. Afirma ser constrangedor o papel da AGU de Jorge Messias no caso da Axia, da ex-Eletrobras. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Para quem está conosco na TV, um intervalo, a gente segue pelo YouTube com o caso Jorge Messias. Está cada vez mais difícil para ele, Josias? Fabiola, você sabe que costuma-se dizer que não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? O Jorge Messias, ele quebrou todos os ovos no Supremo e não conseguiu fazer omelete no Senado. Então, ele quebrou os ovos de um lado da Praça dos Três Poderes sem conseguir obter a omelete que desejava do outro lado, que é a aprovação do nome dele para o Supremo. Então, realmente, ele está espremido entre crises que não ajudou a construir, mas que comprometem a campanha dele ao Supremo, né? O aval a indicação do Messias para o Supremo, no Senado, continua assegurada ali apenas até certo ponto, que é o ponto de interrogação. E ele irritou o Supremo, porque o Gilmar Mendes era quem mais pedia votos para ele, ou quem mais estava defendendo, pelo menos dizia defender, e o Gilmar é uma espécie de senador de toga. Ele está no Supremo, mas ele tem uma atuação política muito ativa. E ele dizia estar pedindo votos, cabalando votos para o Messias. De repente, o Messias, depois da liminar do Gilmar Mendes, blindando as togas todas, ele recorre, manda uma manifestação para o Supremo e pede para o Gilmar rever a sua posição, suspender a liminar até que o Supremo se manifeste. Aí o Gilmar negou a petição do Jorge Messias e deu-lhe uma espetada ali, destilou ironia, lembrou que já tinha requisitado a manifestação do Jorge Messias, e aí ele anotou lá, transcorreram quase 2 meses do prazo que foi fixado lá atrás pelo Supremo, e agora o advogado-geral da União se manifestou nos autos, ou seja, ele disse, tarde demais, meu caro, a decisão está tomada e não vou rever. E aí o Flávio Dino, que está fechado com o Gilmar na liminar da blindagem, ele também espetou o Jorge Messias aí num julgamento, no plenário, diante das câmeras da TV Justiça, estava se discutindo lá um acordo do governo, mediado, costurado pela AGU com a Axia, que é a antiga Eletrobras, e o Flávio Dino, sem meias palavras, disse que era muito constrangedor o acordo, porque a advocacia da União, segundo ele, engoliu um jabuti do tamanho de um elefante
e cometeu uma barberagem, porque não ouviu os trabalhadores da antiga Eletrobras. Quer dizer, ele realmente quebrou os ovos no Supremo, não obteve a omelete no Senado, e está agora, o processo dele foi jogado para o ano que vem, e sabe Deus se vai ser aprovado, Fabíola, está correndo risco. O Rony está até com pena do Messias na cara dele.